Provérbios capítulo 27, versículo 2. Vamos começar a leitura da palavra nas várias versões para depois a gente entender o texto. Diz assim, na versão Almeida Revista Atualizada: seja o outro o que te louve, não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Na versão na linguagem de hoje diz assim: ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios que venham dos outros. Na versão parafraseada, a versão Livre a Viva, diz assim: não faça elogios a si mesmo, deixe isso por conta de outras pessoas. E numa versão chamada contemporânea, que também é uma versão parafraseada, porque existe a versão literal, a tradução mais próxima do original, e a versão parafraseada, ou seja, ele traduz o sentido ou a ideia. Diz aqui: não chame atenção para você mesmo, deixe que os outros elogiem você. Então vamos lá, vamos analisar esse texto e vamos tentar entender o que é que o sábio de Provérbios quer ensinar aqui. Primeira coisa, o que está sendo feito aqui é um paralelismo, né, entre com relação ao elogio, né? Então veja só, esse tipo de paralelismo, por exemplo, seja o outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios, essa forma de fazer paralelismo, isso é muito típico da poesia, que a gente chama poesia sapiencial do Antigo Testamento, ou seja, poesia sapiencial, que isso aqui é um texto poético também, é muito comum essa coisa, né? Seja o outro que te louve, ou seja, ele fala, seja o outro que te louve, não a tua boca. Seja o estrangeiro que te louve e não os teus lábios. Então ele está fazendo um paralelismo, tá certo? Então veja só, o que é que ele está aqui falando? O princípio, o assunto central, a ideia central desse texto aqui é a reputação, a honra, certo? Falar sobre o que a gente pode chamar assim de validação social das pessoas, certo? As pessoas têm uma validação social. O que é validação? As outras pessoas falam a seu respeito. O que elas falam a seu respeito? Ou falam de bem ou falam de mal, né? Então o que acontece? A pessoa está ali fazendo algo bom, as pessoas dizem: olha, fulano é uma excelente pessoa, é um excelente vizinho, então ele está dando uma validação, tá bom? Só que aqui ele está chamando a atenção no seguinte: duas coisas. Primeiro, sobre a honra pessoal, e segundo, sobre a humildade. Então veja só, ele diz assim: seja o outro que te louve. Ou seja, seja o outro é falar a respeito de que a sociedade ou a sua comunidade é quem reconhece o seu valor. Não é que você reconhece o seu valor, é que a comunidade reconhece o seu valor. Então a reputação aqui é um fenômeno que está associado ao quê? Ao relacionamento. Então, você se relaciona com as pessoas, em se relacionando, as pessoas começam a ter uma imagem a seu respeito. Eu estou aqui me relacionando com os irmãos faz o quê? 6 anos. Os irmãos têm uma imagem a meu respeito, não é? Por exemplo, o irmão André tem uma imagem a meu respeito. Toda oração ele fala que eu vou falar do texto, eu vou explicar bem mastigadinho para todo mundo entender. Então o que é que ele está dizendo? Ele está dando uma validação com relação ao meu modo de pregar e de ensinar. Isso. Então, na cultura do antigo, que a gente chama do Antigo Oriente, né? Que é aquela região ali de Israel, Egito, Síria, por ali, a honra verdadeira era dada pela comunidade. As pessoas é quem diziam a honra que a pessoa tinha, certo? Então, tanto a honra quanto a vergonha eram confirmadas pela comunidade, pelas pessoas. Então ele está dizendo aqui, ó, que seja o outro que te louve, ou seja, que você seja reconhecido pela comunidade e não por você mesmo. Eu sou uma pessoa boa. Aí diz isso, aí diz. Às vezes, não, eu sou uma pessoa boa, eu não gosto de... Né?
Mas ele está dizendo, é melhor que você não diga. Deixe as pessoas dizerem. Agora, isso leva tempo? Leva tempo. Porque vai demorar para as pessoas reconhecerem. Né? Eu acho que os irmãos já notaram que o pastor Marcos gosta de estudar. Notaram isso já, irmão André? Senhor. Que eu gosto de estudar, gosto de ler. Gosta de ler e estudar muito. Pronto. Mas só conseguiram entender isso quando? Com o tempo. Né? Com o tempo. Aí depois que o senhor chegou com um ano, eu já estava sabendo. Já estava notando isso, né? Pronto. Então, mas levou tempo, levou um ano. Tem gente que leva mais tempo. Então, descobriram o que não? E Pastor... eu não atrasando a sua conversa, depois que o senhor chegou com um ano, eu também comecei a mudar nas sabedoria que o senhor está ensinando, passando, e eu mudei muito do que eu, pouco que eu sabia. Eu melhorei. Ou seja, o irmão aprendeu. Foi. Né? O irmão aprendeu. Graças a Deus. Pronto. Então, o irmão descobriu, não, o pastor Marcos gosta de estudar. Agora eu vou ficar dizendo, olha, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto... Não. As pessoas que vão observando isso. Isso aí. Né? Aí o que é que ele diz mais no texto? Seja outro que te louve e não a tua boca. Ou seja, a boca aqui tanto o órgão que a gente tem para falar, né, que é a língua, a cavidade bucal e os lábios. Então tudo isso é boca. Tá? Tudo isso é boca. No sentido de também é simbólico, né? Que tua boca fala, ou seja, não é que você fale de você mesmo, elogiando você suba e diga, olha que eu sou um grande pregador, que eu prego usando os melhores e comentários, e que sejam comentários na língua original bíblica. Imagina a pessoa subir fazer isso, uma pregação dessa. Não tem sentido. Então isso é uma autopromoção. A autopromoção está associada a uma coisa chamada vaidade e orgulho. Então ele está dizendo, olha, não vai fazer isso porque você vai passar por vergonha. Porque a tua própria credibilidade vai se acabar por conta da tua vanglória. Eu ficava me vangloriando. Né? E pense bem, se a gente for mais a fundo, a vanglória, só uma pessoa pode se vangloriar de algo. Quem é? Só tem uma pessoa que pode se vangloriar de algo. Quem é? Quem é a pessoa? É o próprio Deus. Ninguém mais. Ninguém mais. Né? Então, a gente estudou o versículo 25 e 27, que diz assim, não é bom buscar a própria honra, ou seja, o excesso de vanglória vai acabar com a sua autoridade moral. Pronto, eu vou cometer um erro aqui agora, de falar sobre vanglória, a respeito de mim mesmo. Né? Então veja só. Os irmãos sabem que eu já escrevi livro sobre responsabilidade civil, a questão da relação jurídica com a igreja. Estou escrevendo outro livro. Então tem muitos pastores que ligam para mim perguntando e tal. Veja só. Se eu ficar falando, eu falei isso uma vez, dando um exemplo aqui. É apenas um exemplo. Mas se toda vez eu ficar falando, porque eu escrevi livro, porque eu fiz isso, porque os pastores me procuram, porque o que você está fazendo? Você está destruindo minha autoridade moral. Por que está destruindo minha autoridade moral? Porque a minha autoridade moral está vindo da repetição dessa coisa de dizer que eu tenho preparo, que eu tenho... Não tem que vir dessa forma. Porque dessa forma ela não solidifica, porque as pessoas escutam e dizem, rapaz, ele gosta muito de se vangloriar, não é? Então, eu não posso falar isso. Acontece, mas eu não tenho que falar. Eu tenho que ficar calado. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer a minha parte. Né? Então, não é bom. Outra coisa que ele fala, o estrangeiro aqui. Essa segunda linha do versículo, essa continuação do versículo, não é a vanglória, mas o louvor no sentido do reconhecimento, é importante que venha dos outros, e ele vai vir também até do desconhecido. Né? Vai vir até do desconhecido, até de quem é desconhecido. Quando ele fala do estrangeiro, ele fala de alguém desconhecido que vai falar de você, porque ele não lhe conhece, mas vê a sua prática, vê como você age. Então, ele, pelo seu testemunho sem palavra, ele vai reconhecer a força da sua reputação.
E a outra coisa que ele fala de estrangeiro é que é alguém que não é amigo. Por exemplo, quando um amigo elogia você, você não deve contar com o elogio dele. Porque o amigo elogia naturalmente. Você não deve contar com o elogio do amigo. Ah, os seus amigos elogiam? Tá bom, mas você não deve contar. Você deve começar a contar com o elogio quando vem de alguém que não lhe conhece. Aí você começa a contar, a contabilizar, vamos dizer assim, né? Porque o amigo, porque, por exemplo, eu sempre digo assim, a esposa, os filhos elogiarem, tanto tem esposa e filho que elogiam, como também tem esposa e filho que fala mal, né? Mesmo que você seja uma pessoa boa, excelente. Mas o que eu estou falando é que tanto essas pessoas falando isso, como positivamente, é melhor você não relevar. Você vai observar o que as pessoas de fora estão falando. E ele diz aqui que não seja os teus lábios, ou seja, o paralelo com a boca e agora com os seus lábios. Essa autoproclamação, meus irmãos, ele faz um paralelismo aqui, né, entre boca e lábio. Para não se fazer autopromoção. Tá? O que é que ele quer chamar a atenção aqui? Qual é o princípio básico aqui? É o princípio da humildade. O princípio da humildade, onde você por não se autopromover, combate o orgulho. Porque na hora que você se promove, é o orgulho que está falando ali. O orgulho que está falando. Tá? E é interessante que em Lucas capítulo 14, versículo 11, tem um texto que diz assim: quem a si mesmo se exalta será humilhado. Quem disse isso? Jesus. Quem a si mesmo se exalta será humilhado. Por que será humilhado? Porque a autoexaltação, ela não olha os erros, ela não mostra os efeitos. Às vezes, meus irmãos, a gente não gosta de ouvir crítica, não é verdade? Imagina se eu chegasse assim, ó, o cabelo do irmão André tá assanhado. O irmão André não cuida do cabelo. Tá me entendendo o que eu estou dizendo? Tá pintado de preto. Não é isso não. Eu estou dizendo assim, falando no sentido negativo. Estou entendendo. Eu estou brincando. Às vezes, para você tá tudo normal. Por exemplo, meu cabelo, para mim tá tudo bem. Mas alguém pode dizer, o cabelo do pastor Marcos tá tão mal penteado. Mas tá penteado. Né? Mas alguém pode dizer, tá mal penteado. Quando você escuta uma frase dessa, você já não gosta. Ninguém gosta. Mas, por outro lado, você tem que parar para pensar o seguinte. Se alguém viu e disse isso, pode ser no sentido de querer humilhar, mas pode não ser. Pode ser, na verdade, chamar a atenção. Por exemplo, alguém chega assim para você, diz, ó, quando você está falando, você fica batendo nas mãos. E eu estou falando isso porque eu fazia isso quando era adolescente. Falava e batia as mãos. Aí eu lutei muito para tirar esse vício, isso é vício. A primeira pessoa que me falou, eu não gostei. Não, eu não faço não, mas é tão natural que você não percebe. Então, com o tempo eu fui observando, e realmente. Aí eu fui me disciplinando para evitar de ficar batendo na mão. Gesticular faz parte da linguagem. Mas quando a pessoa falou, eu não gostei de ouvir. Se eu não parasse para refletir depois, peraí, será que é mesmo? Aí eu vou olhar. Então, a crítica ali, eu não entendo nem como crítica, eu entendo como um aconselhamento para a pessoa corrigir um erro. Quando alguém corrige você, ela quer seu bem, ela não quer seu mal. A gente só corrige de quem a gente quer o bem. De quem a gente não quer nada, ó, a gente não diz nada, deixa por ele mesmo. Não corrige, aí não está nem aí. E a sociedade hoje, cada vez mais, ela está menos se preocupando com o outro, cada um as pessoas, eu digo assim, as pessoas já estão começando a andar e só olha para frente, não olha nem dos lados. A pessoa passa você nem reconhece, às vezes. A pessoa vem e fala com você, tudo bom, aí você, tudo bem, nem tinha lhe visto, porque está olhando para frente. Então, o que acontece? O versículo está falando sobre esse falso elogio, né, dado a si mesmo.
certo? Então a gente não pode construir a imagem da gente baseada no autoelogio, na autopromoção, tá certo? Então, para a gente concluir, o texto aqui está dizendo o seguinte, que a honra vem pelo relacionamento, em se relacionar. A honra, o respeito, o elogio, a promoção, vem pelo relacionamento, ou seja, o elogio tem que ser dado pelas pessoas, não por você mesmo. Segundo, que essa autopromoção termina prejudicando a sua reputação. Certo? E a gente conhece gente assim, e a gente naturalmente faz isso. Às vezes os outros não reconhecem assim, mas rapaz, eu faço tanto isso e as pessoas não conseguem ver. Né? Às vezes a pessoa fala. E dizer que o que importa, que a validação, que a gente chama validação, é no sentido do elogio, né? É mais confiável que seja de pessoas do que de você mesmo. Tá certo? Certo.